Mas hoje eu preciso ler o capítulo aqui, um trecho maior do capítulo 25. Segundo Crônicas 25, a partir do versículo 1. Como é um texto maior, queridos, eu vou fazer uma leitura um pouquinho mais rápida, tá bom? Mas me acompanha aí na sua Bíblia. Era Amazias da idade de quantos anos? Quantos anos? 25 anos, quando começou a reinar. Ele reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeodã de Jerusalém. 2. Preste bastante atenção agora. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos que feriram o rei, seu pai. Porém não matou os seus filhos, mas fez como na lei está maiúsculo, ou seja, a lei de Moisés. A lei está escrita no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. 5. E Amazias ajuntou a Judá e o pôs segundo as casas dos pais, por chefe de milhares e por chefe de centenas, por todo Judá e Benjamim. E os números, e os numerou de 20 anos e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que saíam ao exército e levavam lança e escudo. 6. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes, por 100 talentos de prata. Porém um homem de Deus veio a ele, dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. 8. Se porém fores, faze-o, esforça-te para a peleja, Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. 9. E fez Amazias ao homem de Deus, e disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dá do que isso. Versículo de número 10. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. E esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu o seu povo, e foi-se ao vale do Sal, e feriu os filhos de Seir 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os trouxeram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha, e lançaram abaixo, e todos arrebentaram. 13, para terminar. Porém os homens das tropas de Amazias despediram, para que não fossem com ele a peleja. Deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000, e saquearam grande despojo. Todos digam amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos agora e vamos fazer uma oração nesse momento, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai, este é o momento da Tua Palavra ser ministrada. Eu te peço, Senhor, como eu faço todas as noites que vou ministrar a Tua Palavra, usa a minha vida, Senhor, que eu seja um instrumento em Tuas mãos, para que ao abrir a minha boca, Senhor, a Tua Palavra, seja ela ministrada com confiança à Tua igreja. Fale conosco, não nos deixe, Senhor, sair daqui confusos ou sem entender a Tua Palavra, sem ouvir a Tua voz. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte?
Glórias a Deus. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Essa palavra que eu quero ministrar para vocês hoje, como eu já disse, Deus falou tremendamente no meu coração. Já faz aí um mês. Comecei no mês de fevereiro um estudo sobre a monarquia de Israel. Nós estamos trabalhando aqui na igreja, na nossa aula de teologia, o livro de Samuel. Trabalhamos 1º e 2º Samuel, trabalhamos 1º e 2º Reis, e agora nós começaremos a falar sobre crônicas. E quando você começa a estudar Samuel, começa a estudar Reis, crônicas, o que nós encontramos? Nós encontramos aquilo que nós chamamos de o início e o fim da história da monarquia de Israel. Antes de Israel ter um rei, quem governava Israel? Nós sabemos que Moisés tira o povo do Egito, eles chegam na terra prometida, Moisés não entra, e quem começa a governar, liderar, quem tem a responsabilidade sobre o povo, foi Josué. E lá no capítulo 1 de Josué, capítulo 1, depois do capítulo 2, vai dizer o quê? Que depois da morte de Josué, e os anciãos que eram da época de Josué morreram, diz a Bíblia que Deus levanta os juízes, e esses juízes eram os líderes, eram homens, tivemos ali uma mulher no meio, mas eram homens que eles eram usados por Deus para governar aquele povo. E diz a Bíblia que o período de juízes foi o período mais caótico de Israel, porque as pessoas da época de juízes não conheciam Deus, nem o seu poder. Eles não viram Deus tirar ninguém do Egito, eles não viram Deus dar a terra prometida. Então eram pessoas que a transmissão do conhecimento acerca de Deus falhou. Então eles não conheciam a Deus. E no período dos juízes, conforme o juiz servia a Deus, diz a Bíblia que o povo também seguia, mas quando ele morria, o povo se afastava de Deus. Até que então o último juiz de Israel, que foi o próprio profeta e sacerdote Samuel, quando ele já estava bem velho, e os seus filhos seriam os seus sucessores, diz a Bíblia que os filhos de Samuel, eles estavam longe da presença do Senhor. Então o povo chama Samuel e fala assim: Samuel, não dá, você já está velho, você já não está conseguindo acompanhar o ritmo, os seus filhos são descompromissados com Deus, nós queremos um rei. Do mesmo jeito que as nações vizinhas, eles possuem um rei, nós queremos um rei também. E Samuel ficou triste, porque Samuel entendeu que eles estavam rejeitando o que Deus estava fazendo através da vida dele. Quem entendeu, diga amém. E quando ele entristeceu o coração dele, Deus falou: Samuel, fique em paz, não é você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Se eles querem um rei, dê para eles o que eles querem. Que coisa terrível, irmãos. Que coisa terrível é quando nós pedimos algo que está fora do coração de Deus. Coisa terrível é quando nós colocamos na nossa vida aquilo que não é de Deus na nossa vida. Nós passamos por consequências. Quem entendeu, diga amém. Então Deus permite que eles escolhessem. Eles escolhem Saul como rei. Saul começa bem, mas termina mal. Saul começa bem e ele termina fora da presença de Deus, comete suicídio. E depois da morte de Saul, quem assume é Davi. E a história de 2 Samuel mostra o reinado de Davi. E é interessante que quando você lê em 2 Samuel a história de Davi, diferentemente de Crônicas, porque aqui em Crônicas nós encontramos apenas qualidades em Davi, virtudes em Davi. Em Samuel mostra os defeitos de Davi, falhando, pecando, errando, cometendo adultério, sendo coautor de um homicídio. Samuel mostra os erros de Davi.
E a história vai mostrar que depois da morte de Davi, começa primeiro Reis. E quando começa primeiro Reis, quem assume é Salomão. E com a morte de Salomão, o reino se divide. Diz a história que quando Salomão morre, o seu filho chamado Roboão assume em seu lugar. E Roboão então vai tomar 2 conselhos. Ele vai perguntar para os anciãos daquela época de Salomão como ele deveria conduzir o seu reinado. E os homens disseram para ele: Salomão, vai na direção de Deus, pega leve, seja um homem bom para o povo, e o coração do povo estará contigo. Seja sábio. Seu pai foi um rei sábio, se perdeu, mas depois voltou. Faça como seu pai fez. E diz a Bíblia que Roboão ouve esses conselhos, mas ele também vai ouvir conselhos com seus amigos, com os jovens da sua época. E quando ele pergunta para eles: e aí, o que vocês acham? Como eu devo conduzir o reinado? E disseram para Roboão: Roboão, não dá moleza não, seja duro. Se teu pai ferir a eles com chicotes, fere eles com escorpiões. Seja um homem de mão pesada, e esse povo vai te respeitar. Quando Roboão resolve ouvir o conselho dos mais jovens, diz a Bíblia que o povo se revolta. E então acontece a divisão do reino de Israel: reino do norte e reino do sul. Reino do norte, Israel; reino do sul, Judá. Quem está entendendo? Diga amém. Isso aqui não é aula de teologia não, isso aqui é só para eu chegar onde eu quero chegar. O reino se divide. Diz a Bíblia que no norte 10 tribos se juntam com um homem chamado Jeroboão. E as outras 2 tribos se juntaram com Salomão, ou melhor, com o filho de Salomão, Roboão. Mas o reino se divide. O reino do norte era um reino maior, e era um reino que todos os reis do norte, se não me engano foram 22, todos eles foram maus reis. Os reis do sul, alguns se sobraram aí, foram bons, outros foram péssimos, outros foram mais ou menos. Diz a Bíblia que o reino do norte é destruído pela Síria, o reino do sul, lá na frente, foi destruído pela Babilônia. Nessa noite, não sei se você conseguiu pegar aqui, mas nessa noite eu estou lendo a história de um rei chamado Amazias. Pergunte para o seu irmão do lado: você já ouviu falar de Amazias? Amazias significa, repita comigo, fortalecido por Deus. Qual o nome dele? Mais alto, qual o nome dele? Fortalecido por Deus. Fala para o seu irmão assim do lado: Deus vai te fortalecer nessa noite, em nome de Jesus. Amazias. E Amazias, queridos, ele está numa categoria de rei que eu acho bem interessante. Como eu disse, os reis de Judá, alguns começaram bem e eles terminaram bem. Alguns começaram mal e eles terminaram bem. Alguns começaram mal e terminaram mal. Amazias, o texto vai dizer que ele foi um rei que começou bem. Como que o pastor sabe disso? Versículo 2. Ele começa bem, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Se parasse aqui, estava salvo. Se parasse aqui, estava bom. Começou bem, daí veio uma vírgula. Porém, não com o coração inteiro. Amazias foi um rei, começou a reinar com 25 anos de idade. Reinou 29 anos. Começa bem. É importante a maneira que você começa. É importante você começar um projeto, começar um trabalho, começar bem. É importante você começar uma empreitada e orar antes, e buscar a bênção de Deus antes. Quem está entendendo, diga amém. Fica aqui um conselho: tudo que você for começar, tudo aquilo que você for iniciar, comece com oração. Comece buscando a direção de Deus. Comece buscando não a aprovação do povo, mas a aprovação de Deus naquilo que você for fazer. Aleluia. Eu tinha hoje um anúncio importantíssimo para fazer para a igreja. Eu tinha algo muito importante para passar para a igreja. Muito. E eu não passei ainda, por quê?
que Deus não falou no meu coração, agora é a hora. Deus falou, ainda não. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ainda não, então amém. Deus sabe o que faz. Amazias começou bem, começou fazendo certo, começou ouvindo a voz do profeta. Se você não conhece a história de Amazias, Amazias foi um rei que destruiu os edomitas. Ele destruiu o povo de Edom. Amazias foi um rei bom, queridos, no começo. Diz a Bíblia que quando ele foi lutar contra os edomitas, ele foi e analisou o exército que ele tinha. Ele falou assim: bom, eu tenho um exército aqui considerável, mas eu acho que vai faltar. Eu vou contratar um exército para vir juntar comigo, e nós vamos juntos lutar contra os edomitas. Quem está entendendo, diga amém. Vou diminuir aqui um pouquinho. E nós vamos lutar contra os edomitas. E quem era esse exército? Exército de Israel. Ele era de Judá, reino do sul. Então ele manda um contato para o rei de Israel. Falou: ô amigo, a gente não é parceiro, né? Mas se eu te pagar um valor, vocês vêm lutar com a gente contra os edomitas? Vocês topam descer aqui e nós vamos lutar contra os edomitas e vai ser vitória, a gente reparte o despojo. Fizeram um contrato. Diz a Bíblia que o rei de Israel falou: não, se for assim está feito. Quanto você vai me pagar? A expressão mercenário vem daí, queridos. O que é mercenário? É um exército inimigo que você contrata para vir lutar do teu lado. É isso que é mercenário. Daí vem esse termo que a gente usa, falando de tal, é um mercenário. O que nós estamos falando? Que ele é um interesseiro, é um vendido. Não é assim, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então diz a Bíblia que ele falou: então eu quero tanto. Diz a Bíblia que Amazias foi e pagou. E quando ele estava se preparando para ir para a guerra, diz a Bíblia que o profeta foi até ele e falou assim: Amazias, o Senhor manda te dizer que não está nesse negócio, que é para você ir sozinho, que Ele vai te dar vitória. Se você for levar esse exército de Israel, Deus não está com eles. Vocês vão passar perto. Vocês não terão vitória. O Senhor não vai dar vitória para vocês. E agora? E agora? Daí Amazias falou assim: mas peraí, eu já paguei um valor para eles, eles não vão devolver o dinheiro. O profeta falou assim: mas tem Deus para te dar do que isso. Se você obedece a Deus, você não perde. Pastor, mas se tirarem, se roubarem, se lesarem, se me prejudicarem, deixa, mas tem Deus para te dar do que aquilo que o diabo tem tentado roubar ou até tirou de você. Se o Senhor permitiu ir, deixa ir, porque o Deus que nós servimos é um Deus que restitui. Você pode aplaudir e exaltar a esse Deus, aleluia. Amém, queridos? Mas eu paguei 100 talentos de prata. Larga para lá. Melhor se deixar essas 100 pratas ir embora, esses 100 talentos de prata ir embora, e permanecer com a bênção de Deus. Então o que Amazias fez? Obedeceu. Então se a gente para aqui na história de Amazias, se eu prego para vocês apenas esses 13 versículos, eu estou mostrando um rei que abriu mão para agradar a Deus, que foi fiel à direção de Deus, que entendeu quando o profeta disse para ele: Deus exalta e Deus abate, Deus abre porta e fecha a porta, fica tranquilo. Ele entendeu tudo isso e ele escolheu depender de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Foi um homem bom então. Só que a Bíblia, quando fala de Amazias, a Bíblia fala a verdade sobre ele. E a Bíblia fala de uma verdade que ela não é visível aos olhos, não é perceptível aos olhos,
Versículo 2. Vamos voltar? Olha o que diz o 2. Não colocou a Bíblia aqui hoje, né? Se puder colocar para mim, irmã Valéria. Versículo 2 diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sabe o que é interessante? Coração inteiro. Coração inteiro. Isso é muito interessante, porque nós podemos, eu acho muito interessante quando você estuda comportamento humano. Eu lembro na minha época de filosofia, eu estudava Max Weber. Max Weber é um sociólogo, e ele fala sobre a teoria das ações. Ele fala que o homem, ele tem determinadas ações, ele vai indicar por que nós temos determinadas ações. Então Max Weber mostra que o homem, ele age em alguns momentos por interesse, em alguns momentos ele vai agir por influência de outros. Não é difícil você ver na televisão aqueles casos de briga de torcida, geralmente, que um rapaz está lá caído com outra camisa, e vem aquele monte de gente, começa a bater nele, às vezes mata a pessoa. É muito provável que um daqueles lá, sozinho, jamais faria isso, não teria coragem de fazer isso, mas porque está naquele grupo, ele vai e faz, ele age por um impulso. É interessante isso. O que o texto de Crônicas está dizendo para nós é que Amazias fazia o certo, fazia o reto, mas no coração dele existia um sério problema. Não era inteiro na presença de Deus. E se existe algo que Deus sempre combateu, se existe algo que Deus sempre exigiu do seu povo, é coração inteiro. Posso ouvir um amém, queridos? Já viu essa expressão, Deus é ciumento? Sabia disso? Diga para o seu irmão do lado: Deus tem ciúmes de você. Deus tem ciúmes de você. Deus conhece o nosso coração mais do que nós mesmos conhecemos o nosso coração. Se eu chegar aqui e perguntar para esse pessoal que cantou aqui hoje, né, nós que estávamos aqui fazendo louvor, se eu perguntar para eles: ô fulano, você cantou com o seu coração inteiro? O que ele vai dizer? É claro que eu passou o coração inteiro. Se eu acabar o culto e perguntar: e você aqui, irmã, estava aqui, cantou o coração inteiro, louvou a Deus o coração inteiro? O que ela vai dizer? É claro, passou o coração inteiro. Se eu chegar para os obreiros aqui e perguntar: e aí, obreiros, vocês ficaram em intercessão? Coração inteiro, intercessão? E aí, Marcos, coração inteiro aí, tranquilo? Com certeza eles vão dizer: pastor, meu coração inteiro. Se você perguntar para mim: e aí, pastor, está tranquilo? O coração está inteiro aqui hoje? Eu vou dizer: é claro que está inteiro, claro que está. Só que só Deus conhece o nosso coração. E sabe o que eu descobri? Que é possível sim fazer a obra de Deus e o coração não está inteiro. É possível. É possível sentar na mesa para comer com Jesus na ceia e o coração não está inteiro. É possível. É possível. Porque na última ceia tinha alguém sentado na mesa com Jesus, colocando um pão lá nas ervas com Jesus, e o coração dele não estava inteiro. Jesus falou para ele: vai lá e faz o que você tem que fazer. Ele foi e entregou Jesus. Então pode ser sim que estejam pessoas sentadas na mesa com Jesus e o coração não está inteiro. Pode ser sim que o pastor esteja em cima de um altar pregando, orando e profetizando coisas boas, mas o coração dele não está inteiro. Ele pode estar interessado, ele pode estar com outros pensamentos, ele pode estar com segundas intenções. É possível sim fazer pela metade, é possível sim fazer com o coração dividido. Só que nessa noite o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele vai passar aqui e vai verificar no meu coração e no teu coração se existe inteireza. E se tiver inteiro, pode ter a certeza que ele vai derramar do fogo dele e da presença dele sobre o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Vamos
que está o nosso coração nessa noite? Como será que está o nosso coração nessa noite? Qual que é a nossa motivação para estar aqui nessa noite? Qual é a minha motivação para estar aqui nessa noite de sábado? Qual é a motivação do nosso coração para amanhã domingo? Amanhã domingo. Que horas que é o culto lá? De manhã, à tarde? Não importa. Como que é? Como que é quando você começa a se arrumar? Como é que é quando vai dando horário para você já se arrumar para vir para a igreja? Como é que fica o teu coração? Como é que fica o meu coração quando vai chegando domingo? Porque eu prego de domingo aqui. Antigamente pregava todo dia, agora é só domingo. Como é que fica o meu coração quando vai chegando sábado à noite? Como é que fica o meu coração quando chega na segunda-feira de manhã? Que eu tenho que fechar os relatórios da semana, que eu tenho que preparar a nossa aula para daqui à noite. Como é que fica o meu coração para esses momentos? Como é que fica o meu coração na hora que eu começo a subir aqui, me preparar para entregar o louvor da noite? Quando você começa a se preparar para estar na presença de Deus. Nós estamos vivendo numa época. Eu me converti, para quem não sabe, eu me converti em 1993. Eu sou de uma outra época já, né? Me converti bem novo, bem jovem. Me converti com 13 anos. E nós estamos vivendo uma época que eu nunca imaginei que um dia nós viveríamos. Aqui desta igreja, esse ano, agora em abril, 22 anos que eu sou aqui dessa igreja, pastor daqui. Eu nunca vi isso, O que eu tenho visto, percebido entre nós obreiros, me coloco também, viu? Nós, obreiros, pastores, o que eu tenho visto, tem sido algo que tem me assustado, tem sido algo que tem me despertado preocupação. Eu sei que Deus está na frente, irmãos, e que a obra, ela é do Senhor. Mas confesso que eu tenho pensado muito. Qual que é o problema, Senhor? O que está roubando o nosso coração, Pai? O que está nos distraindo tanto, Senhor? O que está nos fazendo chamar? O que o mundo está nos atraindo tanto, Senhor? Tanto. Por que as coisas, os eventos sociais da vida são mais atrativos do que o culto que nós prestamos ao Senhor? O que chama mais a nossa atenção? Como nós somos capazes, eu tiro por mim, queridos, por mim, como nós somos capazes de ficar distraídos com rede social, com televisão, com internet, com vídeos, como nós somos facilmente levados a isso, e distraídos. Ficamos 1 hora aqui na rede social, e dá risada, e passa, e olha, e vê, e manda para alguém, e olha mais um pouquinho. Ficamos 1 hora fazendo isso daí, irmãos, e a gente não percebe o tempo passar, não percebe. Agora pega a Bíblia 1 hora para ler, 1 hora, leia a Bíblia 1 hora, vê se você consegue, 1 hora, dobra os joelhos, e ora, sei lá, meia hora, 1 hora, ora para você ver, como o tempo parece que demora, como parece que as horas, o ponteiro não vai, não anda. Por que será que o nosso coração está dividido? Por que será, queridos, que as coisas de Deus, elas não são tão fascinantes ou tão apaixonantes como as coisas que o mundo tem nos mostrado, nos oferecido? Certa vez Jesus estava no pico do monte mais alto de Jerusalém, e diga aqui entre parênteses, quem colocou Jesus lá em cima não foi Deus, foi o diabo. Quem está entendendo, diga amém. Tem pessoas que estão lá em cima e não foi Deus que pôs, foi o diabo que pôs. Foi o diabo que pôs. O diabo mostrou tudo para Jesus, tudo, e falou: e aí, se você se dobrar aqui e me adorar, eu vou te dar tudo isso daqui, todos esses reinos, todos esses sistemas, tudo vai estar nas suas mãos. O coração de Jesus
estava inteiro em Deus, o coração de Jesus estava inteiro na presença do Senhor. Hoje em dia o diabo não está mostrando riquezas, o diabo não está mostrando o mundo inteiro, o diabo está mostrando isso aqui, ó. E tem gente trocando Jesus por isso aqui que o diabo tem mostrado. Em nome de Jesus, o Espírito Santo, ele vai tocar no nosso coração nessa noite, e o nosso coração será quebrantado e arrebatado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. O que quer fazer ser um coração inteiro? O que quer fazer com um coração que não é inteiro? É fazer morno. Diga para o seu irmão do lado: não seja morno na presença de Deus. Já viu um culto morno? Já viu um culto morno? Mais ou menos? Já orou mais ou menos? Já pregou mais ou menos? Já veio aqui entregar um culto mais ou menos para Deus? É isso, morno é isso. Morno é o mais ou menos. Sabe o que é o morno? É aquela nota que dá para passar. Quanto que é a média? É 7. Beleza, tira 7. É morno. É morno. Morno é isso. Sabe o que é fazer mais ou menos? É fazer o que dá para fazer. Sabe o que é fazer mais ou menos? É subir e empurrar, irmão. Vai, empurra aí. Faz aí. Daí, ora aí, irmão. Ora aí, você daí. Precisa ficar em pé, pastor? Não, ora aí, do jeito que você está aí mesmo. Ora aí, deitado, sentado, do jeito que você quiser orar. Faz a obra de qualquer jeito. E eu fico pensando, será que um dia essa fatura não vai chegar? Será que um dia Deus não vai falar assim: chega! Que nem Deus fez em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1: eu não escuto que vocês oram, as festas solenes que vocês fazem não me servem para nada. Vocês levantam a mão para orar, eu viro o rosto quando vocês oram. Será que uma hora Deus vai fazer isso não, pastor? Quando você lê o livro de Reis, leia 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, 2 Crônicas, leia, sabe o que você vai descobrir? Primeiro, que Deus é um Deus de oportunidade. Posso ouvir um amém, queridos? Você vai descobrir que Deus é um Deus de oportunidades. Você vai descobrir que Deus é um Deus soberano. Você vai descobrir que Deus é um Deus que ama. Você vai descobrir que Deus é um Deus justo. E você vai descobrir que Deus é um Deus que se ira. Ele é tardio em irar-se. A Bíblia não fala que Ele é um Deus que não se ira. A Bíblia fala que Ele é tardio em irar-se. Porque Ele é compassivo, Ele é benevolente, Ele é longânimo, mas Deus, Ele se ira. Será que um dia Deus não vai se levantar? Eu tenho uma notícia para te dar: Ele vai se levantar a qualquer hora dessas, Ele vai bradar a qualquer hora dessas, e Ele vai mostrar que Ele está no trono, e que Ele permanece no controle de todas as coisas, porque Ele é Deus, e Ele é santo, e sem santidade ninguém conseguirá ver esse Deus. Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso? Consegue dar glória a Deus? Aleluia! Então o que Masias fazia, mas fazia mais ou menos. E o mais ou menos, irmãos, para os homens é aprovado. Fazer a obra mais ou menos. Pode ser que o pastor fique meio incomodado, a gente tolera. Pode ser que a pastora Cláudia faz vistas grossas. Pode ser que sim, sei lá. Pode ser que o pastor Neto está vendo que é mais ou menos, mas deixa ele aí, né? Deixa ele aí. Pode ser que a missionária, não, precisa de missionária, acho que é mais difícil. Mas pode ser que a missionária também olhe e fala: tá bom, você que sabe. Muito provável que eu vou falar amém. Porque no fundo a obra não é nossa, mas a obra tem dono. E vai chegar uma hora que Ele vai falar assim: senta aí, mostra as tuas obras.
E nós vamos falar assim: está aqui o que eu fiz. Ele não fala: isso aqui não vale, né? Você não acha que eu aceitei isso aqui, né? Você acha que eu aceitei isso aqui? Você acha que eu aceitei isso aqui? Você acha que eu sou bobo? Já leu Malaquias? Já leu Malaquias capítulo 1? Não é o 3, 1. Já leu 1? Eu vou aceitar essa oferta? Quando vocês trazem a oferta, é um animal coxo, doente, paralítico. Vocês roubam o animal do vizinho para trazer. Você acha que eu vou aceitar isso na vossa mão? Maldito seja o enganador que, tendo um animal no seu rebanho, oferece algo vil ao Senhor. Sabe o que é fazer com o coração mais ou menos? É entregar aquilo que é vil. Certa vez Davi foi fazer uma oferta para Deus. Davi tinha cometido um erro. Ele quis fazer uma oferta para Deus. Diz a Bíblia que ele foi comprar uma eira, foi comprar um pedaço de terra. E quando o dono da terra, Araúna, ficou sabendo que Davi queria comprar aquele pedaço de terra, ele falou assim: para que Davi quer comprar minha terra? Para fazer um altar para Deus e entregar uma oferta para Deus. Sabe o que ele falou? Falar para Davi que não precisa pagar nada não, está entregue. Inclusive a madeira, falar para ele pegar aqui, que eu tenho madeira para entregar. Aí ele falou: você está maluco? Eu vou entregar para Deus algo que não me custou nada? Não. Para Deus ele tem custo. Posso ouvir um amém, queridos? Eu não vou entregar para Deus algo que não me custe nada. Eu não vou subir no altar e entregar algo vil ao Senhor. Me desculpa, eu não vou entregar para Deus algo mais ou menos, algo morno. Se você quiser entregar, a responsabilidade a partir de hoje, ela é tua, não é minha, não é do pastor, é tua. Você entrega para Deus aquilo que você acha que Deus merece de você. Se Ele merece o teu mais ou menos, entrega o teu mais ou menos. E naquele grande dia você fala: Senhor, eu achei que o Senhor merecia mais ou menos. Agora, se Deus merece o teu melhor, a partir de hoje, se for para orar, ore da melhor forma. Se for para cantar, cante da melhor forma. Se for para pregar, prega para valer. Mas faça aquilo que Deus tem te levantado para fazer, com seu coração inteiro, na presença do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Você é maluco? Você é louco? Você é louco? Vou entregar para Deus algo mais ou menos. Só entrega algo mais ou menos para Deus. Eu tenho uma suposição. Só entrega mais ou menos para Deus quem não conhece um palmo de Bíblia. Quem não conhece a Bíblia não sabe o que Deus fala acerca disso. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que Elias chegou lá no Monte Carmelo e falou assim: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, vai lá, se joga de cabeça, serve a Baal. Agora, se Deus é Deus, se converta a Ele e mude as atitudes a partir de hoje. Quem acredita que Deus está aqui, diga amém. Quem acredita que Deus é vivo, diga amém. Quem acredita que Ele aceita os nossos cultos aqui, ou rejeita os nossos cultos? Quem crê nisso, diga amém. Então, que a partir de hoje, em nome de Jesus, não esqueça a pregação, esqueça o texto, esqueça o nome Amazias, esqueça que ele tinha 25 anos e reinou 29 anos em Jerusalém. Esqueça isso. Isso não tem problema. Mas não esqueça que para Deus nós não podemos fazer mais ou menos para Ele. Se um dia você for tomar café comigo, ou aqui na minha sala, ou na minha casa, jamais vou te servir um café morno. Se for tomar um café, o café vai estar quente. Jamais faça algo para Deus morno, com seu coração dividido. Nem a nossa oferta Ele recebe, nem a ceia vai trazer proveito para a nossa vida.
Por isso que Paulo falou: ei, vai cear, ó, examine o homem a se vira aí, é você e Deus. Nessa noite eu quero orar. Te convido a ficar em pé nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Eu convido você a fechar os teus olhos agora.